Olá, primeiro ano. Nós vamos gravar para vocês agora a 18ª aula de Sociologia, referente ao módulo 18 da apostila de vocês. Qual seja, nós vamos falar sobre Althusser. Althusser. Vocês vão ouvir várias pronúncias, tá? Mas o nome dele é esse que está aqui na página 86 da apostila de Sociologia. Esse sociólogo, ele foi um cara que viveu aí no século XX, né? Morreu em 1990 e afirmou durante a vida dele que o Estado possuía um aparelho ideológico, né? Um aparelho ideológico. O que seria um aparelho ideológico? Seria um aparelho usado como aparelho coercitivo, que seriam as polícias, o exército, o governo fazendo as leis e coisa e tal, para delimitar os direitos e coordenar o caminho da sociedade. Esse mesmo Estado possuía um aparelho ideológico. Qual seria o aparelho ideológico? Vamos começar definindo ideologia. O que seria ideologia, gente? Eu vou passar para vocês a minha ideia de ideologia, tá? Não bate completamente com a apostila de vocês, mas eu vou passar para vocês a minha opinião, o meu conceito de ideologia. Gente, ideologia, como o nome, se a gente for decompor o nome ideologia, é o estudo de uma ideia, certo? E esse estudo, esse aprofundamento nessa ideia possui também a ramificação da ventilação dessa ideia e da intenção dos estudiosos dessa ideia de propagá-la como correta. Ou seja, ideologia seria uma proliferação de informações que direcionassem a sociedade de uma forma sutil, porque nós já vamos falar dos aparelhos ideológicos, né? Que inclusive a escola é um deles. A escola, a igreja, as famílias, né? A mídia, principalmente a mídia, gente, principalmente a televisão. O aparelho ideológico com maior capilarização, ou seja, com maior poder de alcance é a televisão. E, em segundo lugar, a educação, né? Porque, quer queira, quer não, a educação é extensiva a todos hoje em dia, mas é uma educação social, né? Ela é extensiva e obrigatória. É uma obrigação do Estado. Muito bem, gente. Voltando para o conceito de ideologia, então é assim, é a intenção de propagar essa ideia através de narrativas, através de comentários, através da escolha de notícias, percebe? Da forma como se colocam as matérias, por exemplo, né? Eu, como professor de sociologia e filosofia, eu tomo muito cuidado, gente, para ser o mais neutro possível em relação à ideologia, principalmente ideologia política, que hoje em dia está assim extremamente polarizada, né? Que eu quero dizer polarizada, tem dois lados, né? Tem o lado social e o lado conservador. O lado socialista e o lado conservador. Então nós tentamos ser o mais neutros possíveis, o mais neutro possível na escola. Lógico que cada um de nós possui a sua preferência política e ideológica. Porque a política, gente, é um conjunto de ideias, né? A política se faz por um conjunto de ideias. E, segundo esse sociólogo Althusser, né, é o THU, né? Eu não sei se é Althusser ou Althusser. Eu prefiro falar Althusser.
o aparelho ideológico do Estado seria usado, no caso na televisão, para propagar ideias com as quais o Estado fosse simpatizante. Isso é a mecânica da coisa, né? A dinâmica majoritária, a dinâmica genérica do aparelho ideológico. E a dinâmica pontual seria a reprodução e a perpetuação das relações de trabalho e das relações de poder. Ou seja, a manutenção da ideia de comandados e comando, né? A manutenção da ideia de classes trabalhadoras e de classes empresárias. A manutenção da ideia de mandatários e mandados. Percebe? A manutenção de ideias como o Estado poderoso e o povo, como é que se diz? A população de um país sujeita às leis. Percebe? Então, várias ideias, várias ideologias, vários conceitos podem ser propagados através do aparelho ideológico do Estado. O Althusser defendia que a educação, as escolas e as universidades são os principais aparelhos ideológicos do Estado. E esses aparelhos ideológicos teriam a função, a principal função de perpetuar o status quo, de perpetuar as ideias de um governo ou de outro, certo? Seriam usados esses aparelhos ideológicos do Estado para propagar as ideias concordantes com a ideia do Estado. Isso é o que a gente chama de ideologia. E o aparelho ideológico do Estado é esse. É a propagação de ideias. Gente, aqui é o mesmo exemplo que eu uso sempre, o mesmo filme que eu recomendo. O filme chama A Onda. Tá? O filme chama A Onda. É um filme alemão. Gente, agora vamos trazer para o lado prático, né? Aquele lado assim que todo mundo conhece. Como eu recomendo sempre, vamos nos afastar do senso comum. Gente, vocês todos devem ter estudado aí com o professor Anselmo nas aulas de História, Primeira Guerra Mundial, as razões, os estopins da guerra, né? Os gatilhos da guerra e as consequências. Muito bem, gente. Como as consequências incluíam a derrota da Alemanha, que na época era a Prússia, e depois foi unificada como Alemanha, o povo alemão teve que ser desmilitarizado e ficou devendo muito dinheiro para os vencedores da Primeira Guerra Mundial. E aí teve um tratado, o Tratado de Versalhes, que quem não conhece pode perguntar para o professor Anselmo, que ele vai explicar com facilidade, porque isso é uma coisa que a gente sempre ensina nas aulas de História. Que a Alemanha se propunha a produzir principalmente carvão, né, para os países vencedores da Primeira Guerra. Enfim, resumindo essa história, o povo alemão estava extremamente fragilizado, estava vivendo em condições econômicas muito ruins, trabalhava muito para pagar uma dívida que foi adquirida pela derrota do país na Primeira Guerra Mundial. Aí surgiu a ascensão, né? Conforme o processo político alemão também foi desenvolvendo depois da Primeira Guerra Mundial, surgiu um partido chamado Partido Nazista e um personagem que é conhecido de todos nós, Adolf Hitler. Gente,
A gente já viu em outros capítulos e o professor de história, tanto eu em outras salas, em outras escolas também, falo sempre que não existe nenhum fator biológico cientificamente comprovado que prove a inferioridade do povo judeu. Pois bem, o povo judeu tinha muito dinheiro, isso sim, tá? Isso eu vou deixar um spoiler aí para vocês explorarem o Anselmo depois, ele que se vire aí para explicar para vocês. Aí, o Adolf Hitler foi galgando cargos dentro do partido nazista e chegou ao cargo de chanceler, primeiro-ministro. Ele tinha pouca ética, como nós falamos agora há pouco na aula de filosofia, e percebeu algumas oportunidades para que a Alemanha reconquistasse aquilo que foi perdido na Primeira Guerra. Só que para isso ele precisava financiar uma nova guerra, e para financiar uma nova guerra precisaria de muito dinheiro. Aí, qual foi a ideia brilhante dele? Disseminar na Alemanha fragilizada, com complexo de inferioridade, se sentindo coitadinha, que os alemães, os arianos brancos, eram superiores a qualquer outra raça que existisse no mundo, a qualquer outra etnia que existisse no mundo, e que os judeus de todo mundo eram inferiores, sujos. Gente, eu falei agora há pouco, né? Não tem nenhuma prova científica a respeito de inferioridade e superioridade dos arianos em relação aos judeus e vice-versa, e qualquer outra raça. Não existe provas científicas, não existe nada que comprove qualquer diferença. Existem as diferenças de cutis, de pele, né? Que a raça negra possui uma pele negra, a raça oriental diz ser amarela, porque é uma pele um pouquinho mais amarelada que a nossa, e a raça caucasiana, branca, né? Minha e de mais alguns aí. Isso sim, diferenças visuais, diferenças estéticas, diferenças de cutis, mas não diferença química, não diferença que possa denotar superioridade ou inferioridade biológica, e muito menos intelectual. E muito menos uma diferença, alguma propriedade científica que denote sujeira ou limpeza de um povo ou de uma raça. Aí, o que acontece? Adolf Hitler coça o cavanhaque, coça o queixo e fala: tive uma ideia maravilhosa. Começa a fazer discursos enaltecendo o povo alemão, né? Erguendo o moral do povo alemão, fazendo-os se sentir melhores que todo mundo, né? Mexendo com a vaidade do povo, aproveitando que eles estavam com a moral bem baixa, e ao mesmo tempo falando que eles tinham que acabar com os judeus, porque os judeus eram capturados pelas tropas nazistas, levados para os campos de concentração, destituídos de todos os bens. As polícias, a SS nazista, quando invadia uma casa, prendia a família, né, a família judia, e assim, eu ia usar o termo roubava, né, o termo subtraía todos os bens daqueles judeus que eram banqueiros desde a Idade Média. Pronto. Aí, o que a gente sabe? A gente sabe o final dessa história, que é Segunda Guerra Mundial. A máquina de guerra alemã poderosíssima, exterminando com os judeus, absorvendo a riqueza dos judeus e atacando vários territórios, né? Inclusive no Pacífico, lembra? Daquela história do Japão querer dominar a parte oriental do Oceano Pacífico inteirinha e brigando com os Estados Unidos. Lembra do episódio de Pearl Harbor e tal? Gente, então, ideologia nada mais é que isso, que
fazer a tua ideia, mesmo que a sua ideia seja um horror, seja muito terrível, seja um genocídio, seja um projeto de genocídio, como foi a ideia do Adolf Hitler, do Joseph Goebbels, que era o ministro das comunicações dele, transformar essas ideias, às vezes diabólicas, em normalidade. Banalizar. Ah não, vamos acabar com o judeu, vamos matar os judeus como se eles não fossem seres humanos. Vamos esmagar os judeus como se eles fossem baratas. Né? Olha que absurdo. Isso aí foi só uma exemplificação do que é ideologia. E nesse módulo 18, onde aparece, onde o objetivo cita Althusser como um sociólogo que apontou que o aparelho ideológico do Estado mais poderoso é a educação, tem esse poder, tem esse condão de transformar ideias, de propagar ideias, propagar, como é que se diz, narrativas, nem sempre verdadeiras, porque é muito simples. Um professor falar para os alunos que não se aprofundam, ficam na parte rasa da água, da água do líquido do conhecimento, falar qualquer coisa. E eu acho uma covardia, né? O professor chegar e ficar doutrinando, olha, é assim, assim, assado, porque isso, porque aquilo, não sei o que lá. Quanto ao nazismo, que eu acabei de exemplificar para vocês, isso aí mundialmente é notório. Todo mundo concorda que houve o Holocausto, que os judeus foram dizimados pelos nazistas, até os próprios alemães, tá? Então, assim, eu não estou fazendo nenhum tipo de apologia, não estou idealizando nada, né? Não estou propagando nenhuma ideologia. Eu estou mostrando um fato para vocês que usou o aparelho ideológico do Estado, né? Na época foi mais a propaganda televisiva, né? Porque o aparato da televisão tinha acabado de ser lançado na Europa, e o rádio, a educação também, né? Você toma, por exemplo, alguns filmes do tipo Lista de Schindler. A Lista de Schindler. Existiam crianças nesse filme que também odiavam judeus. Por quê? Porque foram acostumadas desde pequena, ou seja, na família, na escola. E os pais ouviam rádio, viam televisão, escutavam as baboseiras do Goebbels e acabavam aceitando a ideia de que eles eram superiores e que os judeus tinham que ser exterminados. Aí deu no que deu, né? Nós todos conhecemos o desfecho dessa história. Gente, pela atenção de vocês até esse momento eu agradeço e desejo bons estudos. Novamente eu recomendo, saiam do senso comum, saiam da parte rasa, do líquido do conhecimento. Passem a mergulhar mais fundo, ok? Pesquisem mais. Não aceitem qualquer opinião. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.